Vamos lá, eu compartilhei a minha tela agora. Pode confirmar, por gentileza, se já está aparecendo? Estou logado aqui na minha conta LinkedIn. Maravilha. Bom, beleza, vamos lá então. Então eu preparei esse webinar intitulado Rampando Sua Agência. Eu queria começar falando um pouco sobre mim e contando também a trajetória minha aí nesse mercado de marketing digital. Né? Eu comecei trabalhando em 2006 na área de marketing digital de uma empresa de software. Eu era a pessoa de marketing lá. Trabalhei de 2006 a 2010 nessa empresa de software, meio que passei por algumas etapas da minha carreira lá dentro. Fui de estagiário a gerente de marketing, saí de lá em 2010 e fui ser head de marketing da Aurum. A Aurum é uma empresa de software jurídico. Lá eu implantei processos de inbound marketing, de outbound marketing e de inside sales que deram muito certo e me deu confiança aí para sair e empreender, né, com a minha agência. Então eu saí da Aurum em 2012 e fundei a Saiteína, que era uma agência de marketing digital para empresas de tecnologia. Né? Então aí ao longo de quase 5 anos eu toquei a Saiteína até no ano passado, onde que a gente começou a desenvolver a Hamper. Então eu sou CEO da Hamper, trabalho nessa trajetória toda aí há 11 anos nesse mercado, dos quais 5 anos foram empreendendo e empreendendo à frente de uma agência até chegar na própria Hamper. Contando um pouco mais em detalhe qual que foi a minha trajetória de agência e o que me motivou a fazer esse webinar para compartilhar um pouco da vivência e do conhecimento. Em 2012, quando eu decidi abrir a Saiteína, eu decidi abrir por três razões. Primeiro, porque eu já conhecia muita gente do mercado de tecnologia, eu já estava 6 anos no mesmo mercado, então eu conhecia muita gente que demandava pelos meus serviços, mas eu ainda estava trabalhando dentro de uma empresa, mas eu sabia que se eu saísse eu já teria clientes para ter. O segundo motivo é porque eu estava acreditando muito no que eu sabia fazer, porque eu vinha de uma sequência de acertos dentro da Aurum que me deram muita confiança. Eu vi o resultado do meu trabalho lá dentro e sabia que eu conseguia fazer isso por outras empresas. E terceiro e principal motivo foi que eu vi o inbound marketing vindo com muita força para o Brasil nesse período. Eu já estava trabalhando com inbound desde 2010, então eu validei ali um projeto. Na época, o inbound estava começando a ficar muito falado nesse meio de marketing, aí as empresas estavam olhando para isso, e eu vi essa onda vindo e falei, eu vou apostar nisso, eu vou abrir um negócio nessa área, porque o momento é esse. De 2013, nos anos, né, de 2013 e 2014, a gente teve um crescimento rápido com a Saiteína, né? Em vários aspectos. A gente cresceu muito rápido em aquisição de clientes, então a gente pegou. Eu estava certo nas minhas previsões ali de que o momento de mercado era bom. Eu realmente tinha bastante gente que eu podia vender, então quando eu abri a Saiteína, eu visitei muita empresa e uma parte muito grande das empresas que eu visitei se tornou cliente. Não foi uma dificuldade nos primeiros anos adquirir esses primeiros clientes. E por consequência desse crescimento, ao longo de 2013 e 2014, a gente cresceu em time, cresceu em estrutura, cresceu em custo. Então, uma pequena agência que começou em 2012, praticamente dois sócios, e em 2013, 2014 já era uma estrutura de 15 pessoas, a sala que a gente já não atendia mais, enfim, a alíquota de imposto já era outra, aquela história toda. Né? Na medida que a gente estava crescendo, naturalmente estava empolgante ali, então a gente estava em ritmo acelerado, estava entrando receita nova, cliente novo todo mês, e a gente estava ali conseguindo aumentar os custos sem tantos problemas, porque sempre vinha receita na frente. Em 2015, a gente teve o nosso primeiro susto, vamos dizer assim, que foi
que a gente atingiu uma estagnação. A gente continuou até adquirindo clientes numa velocidade relativamente boa, mas a gente começou a se deparar com cancelamentos de clientes. E a gente começou a trazer clientes não tão bons quanto os primeiros que a gente estava trazendo. Então começou a ficar relativamente comum entrar um cliente que entrava e não ficava muitos meses com a gente. Logo nos primeiros meses já estava dando um estresse danado dentro da agência. Né? E aí a gente começou a ficar preocupado, porque a receita ela parou de aumentar, mas os custos não paravam, porque a, a equipe que a gente tinha construído ali precisava ser promovida, enfim, a alíquota de imposto continuava aumentando, o aluguel aumentava, enfim. E a gente começou a ficar preocupados com aquela estagnação e a gente começou a sentir que o modelo que a gente estava operando não ia nos possibilitar continuar crescendo no ritmo que a gente crescia. Por algumas razões, algumas das quais eu pontuei aqui nos próximos slides, eu acredito muito que alguns presentes aqui vão se enxergar nos mesmos cenários que a gente se deparou aqui. Né? Então, em 2015, eu comecei a fazer algumas movimentações. Uma delas foi trazer o meu atual sócio, que é o Henrique, que é desenvolvedor, porque daí eu já comecei a pensar, eu falei, se a minha agência não desenvolver um produto, não tiver um diferencial, eu vou sofrer demais no mercado. A gente começou a lidar com problemas que a gente não lidava tanto. A concorrência ficou muito mais alta, então de 2012 a 2000 até começo de 2015, era difícil a gente num cliente disputando com outra agência. A gente estava normalmente sozinho no cliente. Depois a gente começou a sentir o mercado já bastante competitivo. A gente começou a perceber também assim, uma curva de maturidade dos clientes muito maior, os clientes sabendo mais o que queriam ou achando que queriam mais, podendo apontar mais as coisas, porque eles já estavam se educando mais e vendo alguns resultados que alguns players divulgavam nos blogs. Fala, pô, como que aquela empresa do fulano lá tem um case lá num blog de uma empresa falando que fulano aumentou 1000% fazendo marketing digital, por que eu não estou aumentando 1000%? Né? Então a gente começou a sofrer esse tipo de pressão, mas tinha algo ali no modelo da Siteina que não entregava mais crescimento. Né? Então em 2015 o movimento foi começar a desenvolver um produto, que a ideia era ser um produto para a agência e, num determinado momento, aquilo se tornar, ganhar vida própria. E a gente criou um conceito dentro da agência chamado Marketing as a Service, que era um modelo mais escalável de entregar serviços de uma agência. Então, o que a gente começou a fazer para clientes novos foi podar tudo que era muito consultivo, tudo que dava muito trabalho de fazer e não escalava, e entregar isso no modelo mais empacotadinho para os clientes. Tá? A gente conseguiu crescer com esse Marketing as a Service, tudo mais, a gente conseguiu montar uma estrutura de vendas. Grande parte dos aprendizados que a gente teve veio do Marketing as a Service. Mas logo em seguida, passados aí quase um ano depois do Marketing as a Service, em 2016 a gente resolveu fazer uma pivotada total. Porque eu com o meu sócio, a gente já estava saturado do tipo de negócio Siteina, a gente quis dar um giro 180 graus. Naquela época, eu tinha acabado de ler o livro Predictable Revenue, e aí aquela mesma onda que eu enxerguei em 2011, 2012 do Inbound Marketing, eu enxerguei a onda do Predictable Revenue para o Brasil. Só que dessa vez, diferente do que a gente tinha feito, eu não quis entrar na onda prestando serviço. Eu falei, eu vou desenvolver produto, eu vou me preparar mais para entrar nesse novo mercado mais preparado. Então, no começo do ano passado, a gente começou a desenvolver o Hamper, um pouquinho da historinha da Hamper aí ao longo desses últimos meses aí, completou um pouco mais de um ano já de história. A gente desenvolveu o Hamper, um produto mínimo até o meio do ano.
No meio do ano a gente fez um lançamento controlado para algumas empresas, mostramos o produto, vimos que tinha pegada, melhoramos o produto, criamos um programa de beta e rodamos com o programa de beta no final do ano. Nesse programa de beta teve agências usando, clientes finais, enfim. No final do ano, na virada do ano, a gente começou a comercializar o Hamper de fato. Então, de janeiro até aqui, a gente entrou em modo de operação aí com a empresa Hamper. A partir desse ponto, o meu sócio da SiteIn, ele já estava completamente dedicado na Hamper. A partir desse ponto, eu praticamente saí da operação da SiteIn e comecei a me dedicar full time pela Hamper. E de janeiro até aqui a gente veio com um crescimento bastante interessante. A gente já bateu uma primeira marca que a gente tinha determinado aí para o meio do ano, que era atingir os 100 primeiros clientes. A gente bateu essa marca e hoje a gente já está aí com uma base de clientes já relativamente bem estruturada, os tipos de clientes que a gente quer trazer. E um dos mercados que a gente está mirando e querendo colocar muita energia é o mercado de agências, né? Então, mais um dos motivos para a gente ter estruturado esse webinar aqui. Qual que é o cenário, né, que a gente visualiza, que a gente visualizou, principalmente quando nos períodos aí de 2015 para cá, que foi onde a gente começou a fazer uma pivotagem. Eu peguei emprestado aqui o gráfico da capa do Predictable Revenue, porque isso ilustra muito a nossa trajetória enquanto agência, né? Que foi de 2012 até começo de 2015, a gente fez essa travessia do ponto A. Por que a gente teve um crescimento constante e a gente teve ali uma sensação de sucesso até um determinado ponto? Porque a agência ela cresceu muito baseada nos fundadores, no relacionamento que a gente já tinha com o mercado e nas indicações que os primeiros clientes nos geravam. Então, assim, era uma época que a gente não fazia AdWords, a gente vendia inbound para o nosso cliente, mas o nosso próprio inbound era muito capenga. Por quê? Porque toda semana a gente tinha reunião marcada sem fazer muito esforço, vendendo para as pessoas que a gente já conhecia e vendendo para os contatos dessas pessoas. Então a gente fazia um serviço legal num cliente, aquele cliente indicava para outros 3. E a gente foi fazendo esse crescimento orgânico. Esse crescimento orgânico ele já não era mais suficiente e o risco da empresa já era maior, porque o custo estava alto. E a gente começou a enfrentar exatamente isso daqui. Então, final de 2014, 2015, 2016, a jornada da SiteIn foi isso, pico e vale. E esses picos e vales custando muito para a empresa, porque a receita tem pico e vale, mas o custo não. Quando o imposto ele não deixa de vir no mês que você não faturou menos. O cara que aluga a sala para você, ele não deixa de cobrar o aluguel no mês que você faturou menos. Teus funcionários também não vão querer ganhar menos porque naquele mês você faturou menos. Então a gente entrou numa zona com um risco muito alto, onde até desmontar o negócio já seria custoso demais para ser feito. Levando em consideração aí até o passivo da empresa e tudo mais. Então, o que a gente entendeu, até em função do que ficou claro, principalmente quando eu li o Predictable Revenue, é muito em cima da construção de uma operação mais escalável, mais previsível, né? Que inclusive que o livro pega, quando você consegue atingir esse ponto, aí sim, né, o que está relacionado a esse ponto? Você conseguir dar escala para o teu negócio e você conseguir gerar formas de geração de leads, de vendas e geração de receita mais previsível. E é aí que você consegue chegar aqui no ponto C, ou seja, você atravessa a zona de mortalidade da maioria das empresas e consegue atingir um crescimento mais sustentável, né?
quais são os principais desafios que eu vejo das agências, e não é só com base em conversa das agências. Em conversa com agências, um ponto muito interessante é, eu vivi sozinho, enquanto dono de agência, durante 4 anos, problemas que eu não imaginava ou não parava para pensar se as outras agências enfrentavam. E o que é legal é que quando eu comecei com a Hamper, eu comecei a conversar muito com agências, e hoje a gente tem bastante agências que são clientes nossos, e a gente percebe isso, que as dores eram e são muito comuns. Então, eu relacionei alguns desafios das agências, e para cada desafio eu fui relacionando uma dica ou algo que eu vejo como uma proposta para a gente refletir, que pode ser uma maneira de solucionar esse desafio. Então, primeiro desafio da agência é como crescer em receita sem aumentar o custo operacional. Como eu trago mais clientes para dentro da agência, sem que para cada cliente eu tenha que colocar mais 1, 2 funcionários, para cada funcionário eu tenho que aumentar custo de estrutura e tudo mais. Né? Então, o input que eu cheguei e que eu tenho visto como uma tendência de agências mais inovadoras é terceirizar ou automatizar o quebra-sal. Então, há um tempo atrás era muito comum a agência pegar e fazer tudo dentro de casa. Eu quis fazer tudo. Eu tinha designers, eu tinha desenvolvedores, eu tinha redatores. Era muito mais difícil de terceirizar. Hoje você tem plataformas, empresas que terceirizam. Se é bom ou ruim, tem que procurar no mercado para acertar a mão. Mas é possível você terceirizar uma área de desenvolvimento com uma empresa de confiança, terceirizar design. Para quê? Para que o core da agência fique muito mais concentrado em entregar valor para o cliente. E é possível automatizar, seja inbound, seja outbound, seja, enfim, processos, workflows. Existem ótimas ferramentas aí no mercado para a agência usar, que possibilita automatizar muita coisa do que antes era feito braçal. E isso libera tempo da equipe para a equipe pensar mais. Você consegue fazer com uma pessoa o que antes você precisava de 5 pessoas para fazer. E quando você acerta a mão nisso, você consegue destacar bem a receita dos custos da agência. Segundo desafio, gerar receita recorrente para ter mais previsibilidade de receita. Os meus primeiros anos da Siteina, eu tinha que vender muito site para conseguir pôr dinheiro para dentro. Então eu vivia com frio na barriga, porque para eu fechar a conta no final do mês, eu tinha que vender 3, 4, 5 projetos novos, porque senão o número não fechava para mim, meus custos não cobriam. Então eu começava sempre o mês negativo e tinha que vender, para no final do mês conseguir empatar ou ter alguma margem ali. Tava sempre respirando de canudinho, né? Então, um movimento que a gente fez, que foi possível atingir no médio prazo, foi focar em receita recorrente, ou seja, a gente foi ao longo do tempo dropando os clientes que só demandavam a gente para job, para projeto, a gente foi parando de fazer projeto de desenvolvimento de site, parando de vender peça de e-mail, folder, esse tipo de coisa, jogando isso para fora da agência e focando em clientes que queriam contrato. É claro, isso pode soar até um pouco óbvio, que as agências hoje são muito mais focadas, mas lá atrás a gente precisou passar por toda essa transformação, até que chegou um ponto onde finalmente 100% da receita da empresa era recorrente. E isso dava um senso assim, para contratar melhor, para tomar decisões muito, muito melhor, né, para a gente enquanto empreendedores ali, caras que estavam à frente do negócio. Outra coisa era construir uma estrutura de vendas mais escalável. No começo da Siteina, enquanto a gente vendia só para o nosso network, o network dos founders, eram os próprios founders vendendo. Só que os founders estavam vendendo e estavam controlando o operacional. E isso não escala. Isso gera muito pico e vale. Porque quando eu me dedicava para vender, o operacional ficava uma porcaria. Aí quando eu me dedicava no operacional para arrumar o operacional, aí eu parava de vender. E isso gera muito pico e vale.
E aí só foi possível começar a estruturar o processo de vendas mais escalável quando a gente começou a aplicar por nós mesmos o que a gente recomendava e fazia para os nossos clientes. Né? Então, assim, a gente ajudava o cliente a construir uma máquina de geração de leads para ele, ajudava ele a estruturar a área de vendas dele e para nós era tudo artesanal. Né? E aí a gente começou a estruturar melhor a área de vendas, processos de geração de leads e tudo mais. E uma curiosidade, que foi uma das coisas que levou muito a gente a desenvolver o Hamper, foi que o que funcionou melhor na Siteína foi prospecção. Não foi inbound, não foi AdWords. E quando a gente começou a fazer prospecção para nós mesmos, começou a dar muito certo, a gente começou a gerar bons leads e de uma maneira mais sustentável. Só que como a gente veio com um DNA de marketing digital, quando a gente começou a prospectar, naturalmente a gente não montou uma equipe de call center que ficava fazendo ligação. A gente não quis fazer de maneira analógica. Então a gente foi buscar uma forma digital de fazer isso. E isso vai ficar mais claro quando lá na frente eu for mostrar mais como que funciona, né, o produto. E além dos desafios do próprio negócio da agência, quais são os desafios que as agências elas enfrentam com os clientes, né? Então, primeiro desafio é entregar valor para o cliente desde o dia 1. Muitas vezes que você fecha um cliente, o cliente ele já começa meio desacreditado. Por quê? Você fecha com uma agência, com um cliente que já teve experiência com outras agências, outras consultorias, o cara já chega cheio de preconceito. E ele já começa a botar pressão desde a primeira reunião. Como que você faz uma estruturação de um trabalho que desde o primeiro dia você aporta valor? Você mostra, né, que a agência consegue fazer um trabalho estratégico. Está um pouco equilibrado, o que a gente cometia muito na Siteína, o cliente entrava, a gente botava ele em modo de projeto. A gente ficava 2 meses desenvolvendo o site do cara e 1 mês sem levar novidade nenhuma. O cara contratava na segunda, terceira semana, ele ainda não tinha recebido nada, ele já estava querendo matar a gente. Então, uma coisa que a gente foi aprendendo a fazer e que a gente tem trabalhado ajudado agências a estruturar isso para fazer um trabalho com o cliente, é aportar desde o começo um trabalho mais estratégico, né? No inbound, o pessoal de inbound chama de definição de persona. A gente que é mais seguidor aí do Predictable Revenue chama de Ideal Customer Profile. Então, uma forma de já começar a entregar valor para o cliente é ajudar o cliente a enxergar coisas que às vezes ele nem está enxergando dentro de casa. Então, trabalhar estruturação de Ideal Customer Profile, depois ajudar o cliente a enxergar como que a própria agência ou o próprio cliente endereçar esses contatos e construir listas com esses contatos, que vai ser feita as cadências de contato, vai ser abordagens via e-mail, vai ter mescla disso com abordagem social também, então tem todo um trabalho muito mais estratégico a ser feito, envolvendo inclusive múltiplos canais, que uma agência já pode estruturar para ganhar a confiança do cliente desde o dia 1. Outro desafio é, quando a gente começou a vender muito inbound, já era num ponto que a gente estava muito focado em receita recorrente, o que acontecia? A gente vendia um projeto de longo prazo no cliente, e isso eu vejo acontecer muito hoje. Você vende um projeto de inbound e o cara até entende que aquilo vai levar 6, 12 ou mais meses. Só que no segundo, terceiro mês, aquele cliente ele já está insuportável. Porque até agora ele não recebeu resultados, ele está reclamando que os leads ainda estão fracos e tudo mais. Como que você alinha essa expectativa do cliente em curto prazo, né? Então, aqui na Hamper, quando a gente começou, ainda antes de o produto da Hamper estar pronto, a gente começou a fazer outbound pelos nossos clientes, né? Então, só que como eu falei, ao invés de fazer isso, ao invés de montar uma estrutura de cold call dentro da agência, o que para nós era inconcebível, a gente começou a fazer alguns laboratórios envolvendo LinkedIn, envolvendo envios de e-mail e tudo mais. E clientes que estavam super inflamados com a gente, estavam querendo ir embora,
a gente começou a matar um pouco da sede daquele cara, e ele começou a ficar um pouco mais compreensivo de que a gente estava fazendo algumas ações mirando curto prazo, para já gerar leads para ele nos primeiros meses, e que a gente estava com um plano de sustentação de longo prazo, baseado em conteúdo, em inbound marketing e tudo mais. E isso ajudou a gente, enquanto Siteína, ainda a equilibrar muito mais essa ansiedade do cliente por resultado de curto prazo. E por fim, fazer algo que para mim foi um dos maiores desafios, que é eu não conseguir aumentar ticket de um cliente já da agência. Porque sempre que a gente chegava para tentar vender serviço novo, o cara falava, porra, mas isso que está sendo feito agora ainda nem me dá resultado direito. Como que eu vou contratar outras coisas com você? Eu preciso, antes de dar um passo, eu preciso enxergar resultado. Então, putz, que agência que nunca ouviu isso, não? O cara, ele está prestes a cancelar o que ele tem, como que você vai vender novas coisas? Então, a gente viu em ofertar outbound uma oportunidade complementar de já chegar num cliente alinhando com ele, olha, eu vou te fazer aqui um projeto de conteúdo, de inbound, mirando aí atingir resultados mais de longo prazo, mas eu estou aportando também esse outro serviço aqui de outbound, que vai ser um trabalho baseado em LinkedIn, que a gente vai fazer mirando mais fácil. E naturalmente, cada serviço desse tem um valor individual, e isso ajuda e tem ajudado algumas agências que trabalham com o Hamper a aumentarem o ticket da venda, terem um diferencial, enfim. Falando um pouco agora, direcionando um pouco sobre a Hamper, né? Quais problemas que a gente enxergou e que a gente se decidiu a resolver? A gente sempre teve o DNA de B2B, né? Se tiver agências de mais baseadas em varejo, e-commerce, talvez não se veja tanto no cenário aqui. Mas na Siteína a gente só trabalhava com clientes B2B e o Hamper é uma solução B2B, né? A gente percebeu que a geração de leads era o maior gargalo. Então, assim, it's all about leads, né? O papo com o cliente é sempre lead, lead, lead. O B2B, ele não quer saber de curtidor no Facebook, ele não quer saber que você mandou 18 e-mail marketing, ele quer saber de lead. E a gente percebeu que só fazer marketing digital para o B2B não é suficiente, ou seja, ficar só nadando no rasinho ali, fazendo Face Ads, fazendo Google AdWords, postando um conteúdo no blog uma vez por semana, não ajudava o cara a atingir o objetivo que ele queria. Logo batia no teto e o cara precisava de mais. E aí, como a gente veio da escola do inbound marketing, a gente era um dos que atacava o outbound marketing e falava mal, falava, pô, que prospectar é feio, fazer telemarketing, tudo, você tá maluco, desperdiçar dinheiro e tal. Só que a gente começou a gente deu um passo para trás e a gente começou a ver que o problema do outbound ou da prospecção, falando no B2B, né? Quando a gente fala outbound em B2B, remete muito para prospecção, que o problema não está no ato de você ir até o cliente, não é isso. O problema está na maneira como as empresas fazem outbound, eram fazendo outbound até aqui. Então a gente pegou e montou um gráfico, isso daqui a gente fez pesquisa na época com a base de clientes da Siteína, a gente tinha umas 200 empresas que a gente consultou para ir mais a fundo disso, e a gente percebeu que as empresas que prospectavam, o processo de vendas era mais ou menos o seguinte, o vendedor ele perdia, né? A gente criou um gráfico aqui de volume de atividade versus valor de atividade. E a gente percebeu que a área de vendas, ou se uma agência fosse se meter a prospectar pelo cliente, o maior volume de atividade está onde o valor é menor, ou seja, é investido um tempão montando lista, ou adquirindo lista, peneirando lista, enfim, caçando contato na internet, em rede social.
Depois é investido mais um tempo grande em fazer a abordagem, seja via e-mail, seja via ligação. Se for via ligação, maior o desafio, né? Para só então ser gerado um lead que vai ser passado para uma área de qualificação, que aí começa o processo comercial de fato. Qualifica o lead, apresenta a solução, negocio com o cliente uma proposta e fecha uma venda. E a gente percebeu que a grande dor da prospecção tá que é preciso abordar 500 contatos no começo do processo para fechar uma única venda. E que os nossos clientes eles estavam perdendo 60% do tempo nessas atividades de baixo valor. Então a gente definiu que o problema da prospecção não era estar em prospectar. O B2B tem que ir atrás do cliente, é inerente ao tipo de negócio. Só que a maneira como isso estava sendo feita estava errado. Por isso a gente decidiu desenvolver o Hamper com essa proposta de ajudar a gerar mais leads em menos tempo, né? Entrando mais na parte agora do produto na demonstração, a gente desenvolveu o Hamper para automatizar processos que a gente começou a fazer manualmente pela agência. O que a gente começou a fazer? A gente, uma vez definido o Ideal Customer Profile do nosso cliente, a gente já estava familiarizado ali naturalmente com a operação do nosso cliente, a gente sabia quem eram as pessoas e tudo mais, e a gente começou a raciocinar. Se a gente sabe quem é o tipo de lead que a gente tem que trazer, por que a gente está só reativo? Por que a gente está só fazendo conteúdo, só fazendo Google AdWords? Por que a gente não vai atrás desses clientes? A gente começou a fazer um trabalho de LinkedIn, de buscar aqueles contatos, adicionar o contato, mandar e-mail, dar um jeito de descobrir o e-mail do cara. E a gente começou a planilhar essas coisas e viu que tinha pegada. A gente viu, a cada 10 caras que eu pego no LinkedIn e mando um e-mail, um me responde. E de cada 3 que me respondem, um vira um lead bom. Dá para tirar caldo disso daqui. O problema tá que se a agência ficar fazendo isso na mão pelo cliente, por cada cliente, ou ela vai cobrar um preço inviável, porque ela vai ter que ter muita operação, muita gente fazendo isso na mão, ou precisa dar um jeito de automatizar. Né? Então a gente viu como oportunidade de mercado a gente desenvolver algo para automatizar esse processo que estava sendo feito na mão. Ao invés de eu ficar catando contato na unha no LinkedIn, dando um jeito de descobrir o e-mail, jogando esses caras numa planilha, depois mandando e-mail um a um na mão, a gente desenvolveu uma plataforma que automatiza esse processo e é o que eu quero mostrar aqui agora. Então, eu estou com a minha tela do LinkedIn aberta e eu vou fazer uma demo bem rápida, sem detalhar muito, porque não é tanto esse o propósito. Eu vou fazer um filtro rápido aqui de gerente de marketing. Por enquanto eu estou usando só LinkedIn, estou usando a minha própria conta, a minha conta é free, não estou usando o Sales Navigator. Eu vou explorar um pouco dos filtros do LinkedIn, tá? Filtrei aqui no cargo que eu quero gerente de marketing, eu vou filtrar uma localidade aqui, Rio de Janeiro. E eu vou filtrar um setor específico, vou filtrar telecomunicações. Então até aqui eu usei só o próprio LinkedIn e a partir de agora eu vou começar a trabalhar no Hamper. Então se a gente reparar aqui na tela do LinkedIn, o botão capturar está aparecendo para mim. Por quê? Eu estou com uma extensão que é uma das funcionalidades do Hamper, eu estou com ela instalada aqui no meu Chrome. Então eu vou criar aqui uma lista rápida, webinar rampando sua agência. E a partir de agora, os contatos que me interessarem, eu vou capturar e vou alimentar. Então eu posso olhar aqui quem me interessa, e eu dou um capturar, e eu já alimento a minha lista com esse contato. Eu dou mais uma olhada aqui, esse cara me interessa, eu dou um capturar e jogo minha lista. Eu posso tanto capturar contatos pela tela de pesquisa, quanto eu posso abrir o perfil da pessoa, onde eu tenho mais informações sobre ela, eu vejo a empresa atual, se ela está empregada ou não, e se me interessar eu também posso fazer a captura por aqui, tá? Então o processo de construção de listas ele é abreviado para alguns minutos de trabalho. Eu consigo montar uma lista
com centenas de contatos em alguns minutos de trabalho, tá? Isso daqui para uma agência tem dois valores. Primeiro que eu ainda vou mostrar toda a parte de automação do Hamper, onde a gente vai abordar esses contatos de maneira automatizada. Mas, para um cliente muito ansioso por resultado, a agência pode entregar já, aportar essa lista para o cliente. Por exemplo, fala, olha, a gente está fazendo um trabalho de geração de leads aqui via inbound e via outbound, mas nesse primeiro mês nós já geramos uma primeira lista aqui com 500 contatos, que são contatos do perfil de cliente que vocês determinaram, que nós determinamos em conjunto. Está aqui uma lista de 500 contatos para a tua área de vendas já ir abordando. Então, você pode ter um agreement com o teu cliente de passagem, inclusive, dessas listas. Não é esse tanto o propósito do Hamper, mas já existe aqui um primeiro valor. Mas essa função de construção de listas é uma das funcionalidades. Quando eu venho aqui dentro da minha conta Hamper, onde eu consigo administrar meus contatos, criar minhas campanhas, meus fluxos de e-mail e tudo mais. Essa lista que a gente está criando aqui nesse webinar, ela já está disponível aqui para mim. Então eu criei uma lista webinar rampando sua agência. Os clientes, os contatos que eu capturei ali do LinkedIn, eles já vieram para mim. Então já veio o nome do cara, o cargo, a empresa, já rodou um primeiro crawler do Hamper, já descobriu o domínio daquela empresa. E eu consigo, com esses contatos, eu consigo, por exemplo, selecionar todos eles e exportar eles num arquivo Excel e mandar isso para o meu cliente. Mas não é o propósito aqui. A agência ela consegue fazer muito mais. Quando eu tenho aqui um contato, eu tenho todo o registro de interações daquele contato, eu consigo excluir, eu consigo editar, eu consigo fazer uma porção de coisas, tá? Um ponto muito relevante do Hamper é que o Hamper ele trabalha integrado à caixa de e-mail. Então, a gente pode pegar aqui enquanto agência, eu estou atendendo um cliente meu, eu integro isso daqui com a caixa de e-mail do vendedor daquela empresa e eu vou programar. Eu, enquanto agência, faço a programação, eu cuido de toda a parte estratégica, eu crio as abordagens, eu crio as listas, mas na hora de mandar os e-mails, vai sair da caixa de e-mail do vendedor. Por quê? O propósito não é e-mail marketing. Aqui é cold e-mail, né? É outbound marketing. Então eu vou fazer uma abordagem muito mais pessoal. Esse e-mail não pode sair da agência e não pode ter aquela cara de e-mail marketing, né? Aquele monte de imagem, de HTML. Não é perfil de e-mail promocional. É uma abordagem comercial. Então, a gente integra com a caixa de e-mail para garantir a entregabilidade. Quem é mais técnico vai gostar de saber que o Hamper ele não faz como uma plataforma de e-mail marketing, que pega 10 mil e-mails e manda tudo de uma vez, o que é uma mão cheia para cair no anti-spam. O Hamper ele envia por usuário até 200 e-mails por dia, ele começa a fazer os envios de manhã e fica ao longo do dia mandando. Ele manda um e-mail, dá um intervalo, manda outro e-mail. Ele gera intervalos randômicos entre um e-mail e outro. E isso garante, desde que a caixa de e-mail exista, garante a entregabilidade daquele e-mail, tá? Eu consigo configurar a assinatura bonitinha aqui em HTML, em imagem e tal. Eu consigo colocar uma mensagem de opt-out. Aqui na Hamper eu não uso mensagem de opt-out, porque eu entendo que eu não estou fazendo e-mail marketing, eu estou fazendo envios de e-mails individualizados, só que eu estou automatizando esse processo, tá? E um ponto altíssimo do Hamper é que a gente tem um algoritmo que faz a descoberta do e-mail. Então, quando eu venho aqui naquela lista que eu capturei aqui durante a demonstração, esses contatos que eu capturei agora, daqui a alguns minutos, eles vão mudar desse status de processamento. Enquanto ele está em processamento, o meu robô está trabalhando para descobrir o e-mail. A gente faz uma consulta que envolve consultar minha base, bases de parceiros, a gente faz crawling no Google, a gente faz verificação do e-mail lá no provedor de e-mail da empresa que eu estou querendo descobrir para descobrir o e-mail. Tá? A gente tem algumas taxas de e-mails que a gente consegue descobrir, validar o e-mail. Cerca de 25% a 30% dos e-mails a gente descobre e valida.
Quando a gente não consegue validar, a gente trabalha por hipóteses, mas o robô ele tem uma inteligência para trabalhar com hipóteses, que ele consegue identificar padrões de e-mail, se aquela empresa tem um padrão de e-mail, tipo nome, ponto, sobrenome, esse tipo de coisa, o que aumenta bastante a chance também de a gente acertar no e-mail nesse processo de descoberta, tá? Outro ponto em função de a gente trabalhar integrado à caixa de e-mail do vendedor, quando eu vou criar um template aqui, o template ele é bem restrito à criação que eu faria como se eu estivesse mandando do meu Outlook ou do meu Gmail. Então eu não vou, nós não temos um builder aqui de HTML, nem uma imagem, nem nada. Eu vou criar um template tipo, vou determinar o assunto, eu consigo usar alguma variável, tipo o nome da empresa aqui, ele trocaria isso, tipo, estou fazendo uma prospecção na Alpargatas, ele vai trocar mais leads na Alpargatas. Então eu consigo usar algumas variáveis, tanto no assunto, quanto no corpo do e-mail. Então eu consigo colocar o lá nome, o Hamper aí já vai trocar pelo nome que ele trouxe do LinkedIn. E eu vou montar uma abordagem super pessoal aqui, tá? Um ponto alto é que a gente tem ajudado as nossas agências que são clientes a se educarem em como fazer essa abordagem de cold email, tá? Então a gente tem treinamento para as agências, diferente de outras empresas que têm programa de parceiro. Nosso programa está num momento muito incipiente. A gente não cobra da agência para agência, a agência não paga um treinamento para a gente. Se a agência for cliente da Hamper e quiser levar isso para os clientes dela, a gente treina sem custo a agência, como um investimento que a gente faz naquela agência, ciente de que ela vai ajudar a gente a chegar em mais clientes. Então, a gente se debruça aqui com a agência a fazer ela entender, assim como no inbound existem várias técnicas, no outbound também existe. Então, a gente se debruça com a agência, fazer ela entender como pesquisar no LinkedIn, como criar essas abordagens de cold e-mail para que ela consiga usar tanto para a própria agência quanto para os clientes. Tá? E tem toda uma técnica de redação de e-mail aqui que vai ser empregada e que eu vou usar na hora de criar os meus templates. E uma coisa muito legal também do Hamper é que uma vez que eu já tenho as minhas listas de contatos e os meus templates criados, eu consigo criar uma cadência de e-mails, né? O que significa? Eu vou passar rápido aqui pelo setup, tá? Mas basicamente eu vou dar um nome para minha cadência, eu vou relacionar ela a uma lista, eu vou determinar quantos envios por dia eu quero fazer para essa cadência. E se eu tenho mais de um usuário, eu vou vincular, aqui no meu caso eu vou vincular a minha conta aqui, Ricardo mesmo, que significa que os envios vão ser feitos dessa conta aqui. Tá? Quando eu avanço, eu consigo programar uma régua de e-mails, tá? Muito parecido assim com o que é um fluxo de automação do inbound marketing, mas aqui a mecânica é um pouco diferente. Eu vou criar aqui um fluxo onde eu quero mandar a partir de amanhã, por exemplo, esse primeiro e-mail, e aí eu já vou deixar engatilhado um segundo e-mail, que é um e-mail de follow-up, que ele vai para todo mundo que não respondeu, detectar isso. O Hamper ele detecta a resposta do e-mail e já para de mandar e-mails automáticos para aquele contato que já respondeu, tá? Então eu já posso criar essa regra aqui e eu consigo determinar se o segundo e-mail ele vai como um novo ou se ele vai como encaminhamento. Quando eu marco o encaminhamento, por exemplo, ele pega o outro e-mail que ele já mandou e manda esse segundo e-mail encaminhado em cima, o que aumenta muito a autenticidade daquela mensagem para quem recebe, porque fica parecendo que aquilo foi feito manualmente. Ou senão eu posso marcar como um novo, ou seja, ele ignora o que já mandou e manda um novo, com um novo assunto e tudo mais. Eu determino o intervalo de dias entre um e-mail e outro, e eu consigo criar uma cadência de e-mails com quantos e-mails eu quiser, sempre alterando o template aqui e setando as regras que eu quero. Aqui a técnica de cadência é outra coisa que a gente ajuda
no treinamento, porque tem uma série de técnicas, tem abordagens diferentes para cada estágio desses e-mails, com técnicas diferentes e tudo mais, tá? Na medida que os leads que estão nas listas respondem os e-mails, o Hamper ele detecta para parar de enviar novos e-mails. Esse e-mail cai na caixa do vendedor quando é respondido, tá? Então, por exemplo, o cliente de vocês teve uma resposta, a resposta já chega para o cliente lá, para o cara não perder tempo atendendo. Mas a agência que pilota o painel aqui, ela consegue controlar as respostas que ela recebe, que o cliente dela está recebendo. Então o Hamper ele puxa toda a thread aqui para dentro. Então eu peguei um caso real aqui de respostas da minha conta. Isso daqui é uma abordagem que eu fiz mais no começo do ano. Eu fiz uma campanha de cold e-mail aqui pela Hamper. Eu mandei um primeiro e-mail, o cara não respondeu. O Hamper mandou um follow-up automático uns dias depois. E no follow-up automático o cara me respondeu. Um dos targets dessa minha lista era a Viva Real. O contato que eu abordei, ele era gestor comercial, mas ele tinha mudado de posição. Então ele me respondeu aqui, confirmando que recebeu o contato. Dá para ver pelo teor da resposta dele que não pareceu um e-mail automático. Ele me respondeu de uma maneira bem amigável. E esse cara, ele continuou na conversa comigo. Ele virou um lead aqui para dentro. Nesse ponto, eu posso pegar e converter esse lead como com interesse, tá? Quando eu faço isso, eu gero tanto a estatística daquela conversão. Então, se a gente reparar, todas as telas do Hamper, elas têm as estatísticas. Por exemplo, dentro de uma cadência, que essa minha conta aqui ela é uma conta para demo, não dá para ter as estatísticas reais. Mas eu sei de uma cadência quantos contatos eu tenho dentro dela, quantos envios eu já fiz, a taxa de abertura, a taxa de respostas e das respostas qual que é a conversão que eu tenho em interesse, tá? E uma coisa bem legal também é que quando eu converto uma resposta em interesse, se aqui eu abri mais uma resposta de interesse. Se eu estou integrado com o CRM, quando eu faço essa conversão aqui como com interesse, o Hamper ele estoura um pop-up perguntando para mim: você quer mandar esse lead para o teu Pipe Drive? Por exemplo, aqui na Hamper a gente usa Pipe Drive, né? Então, se essa minha conta tivesse integrada, ele já ia perguntar, tá? E até falando em integrações, eu queria mostrar algumas das ferramentas que a gente já tem integração. A gente já integra com alguns dos principais CRMs de mercado. Então, se aí na agência vocês usam alguns desses CRMs, até aqui o funil de vendas, a gente já está integrado, seja a agência ou o cliente de vocês, tá? Aqui, como eu falei, a gente usa Pipe Drive. Eu vou fazer a integração do Pipe Drive bem rapidinho aqui, só para mostrar como é prático fazer. Eu pego a minha chave de API. Copiei aqui o meu token, venho aqui no Pipe Drive, no Hamper, seleciono o Pipe Drive, colo a API, ele vai consultar a minha conta e aí eu já consigo marcar que funil que esse lead tem que entrar, que estágio do funil e para qual usuário que esse lead vai. E aí eu salvo e está integrado com o meu Pipe Drive. Além do Pipe Drive, a gente integra também com o Exact Sales e a gente integra com o RD Station. A gente integra com o Exact Sales porque nós temos clientes que usam o Exact Sales para fazer qualificação de leads. Então, entre o lead gerado e o lead ir para o CRM para um vendedor atender, ele tem uma etapa ali de qualificação que passa pelo Exact Sales. E para empresas que já trabalham também com inbound, com RD, você consegue, por exemplo, imagina a seguinte situação: você fez uma cadência de e-mail, teve um lead que respondeu que não é o momento para ele. Obrigado pelo contato, mas eu não estou olhando para isso agora. Você pega aquele contato e manda ele para uma nutrição no inbound. Ou seja, você não vai mandar ele para o CRM porque ele não está pronto, mas você pode mandar ele para o inbound, onde ele vai ficar sendo nutrido até ele estar pronto, tá? Então, recapitulando o que é possível fazer dentro do Hamper, vamos supor que a agência monta ali uma campanha onde ela vai endereçar 1000
prospects, 1000 contatos para um cliente. No lugar de ficar fazendo manualmente a abordagem desses 1000 contatos, o que é inviável para uma agência digital, porque a agência não tem operação para isso, ela vai usar o Hamper para automatizar a captura desses 1000 contatos, ela vai usar toda a inteligência da agência para criar as abordagens com esses contatos, vai automatizar a cadência, não vai mandar só um e-mail, mas vai automatizar inclusive os follow-ups, vai deixar aqueles contatos, a coisa acontecendo no fluxo de automação, e os contatos que responderem o e-mail, que realmente é um lead, a agência vai poder passar aquilo para o cliente e entregar aquilo como resultado. E isso é feito de uma maneira muito rápida. Para endereçar 1000 contatos numa campanha usando o Hamper, a gente está fazendo um trabalho, falando de um trabalho que dá para ser feito em uma semana, coisa que levaria meses se fosse ser feita na mão, ou levaria muitos meses se fosse esperar aqueles 1000 leads chegarem via inbound. Então, assim, a gente não tem como ataque, assim, a gente não compete com o inbound, a gente vê muito como complementariedade. Na medida que está sendo estruturado o inbound visando ali o longo prazo, você está fazendo ações de outbound para ajudar ali a dar mais velocidade para o processo, e com isso a agência consegue entregar um valor maior para o cliente desde o dia 1. Tá? Para a agência, a gente tem bastante agências que usam para prospectar clientes para a própria agência. Uma coisa bem interessante, assim, a agência era acostumada, por exemplo, a gerar leads fazendo AdWords, esse tipo de coisa, que ela estava estrangulado, pagando super gerar lead ali, e com uma parcela do que estava sendo gasto, ela consegue botar Hamper na agência e gerar muito mais resultados do que ela estava gerando fazendo AdWords. E a gente tem ajudado essas agências a chegarem nos clientes, né? Aqui na Hamper a gente não vende serviço, então eu não tenho sobreposição com o que uma agência vai fazer. Eu não vendo serviço para o meu cliente de campanha, eu não vendo serviço de criar template para o meu cliente. O máximo que eu faço quando eu fecho um cliente final é treinar o meu cliente para ele saber usar. Né? Eu vendo tanto através de agências, mais uma empresa que quiser contratar Hamper, consegue contratar, mas ela vai ter que usar o Hamper por conta, ou ela vai ter que contratar uma agência que pilote isso para ela. Então, a gente está começando a estruturar o nosso modelo de parcerias com agências, e esse foi um dos motivadores para esse webinar. Eu acabei me excedendo um pouco no tempo que eu queria passar, mas eu estou à disposição aí agora para uma eventual sessão de perguntas e respostas. Eu espero que principalmente essa parte do lições aprendidas que a gente teve enquanto agência tenha sido de valor e que tenha ajudado os presentes aí a se enxergarem na situação e terem novos insights de como evoluir enquanto agência. Né? Eu acho que se isso... eu tiver conseguido provocar isso, já atendeu a minha expectativa, e agradeço também aí por estarem presentes aí durante a demonstração da Hamper. A gente está querendo fazer algo realmente grandioso, credenciar agências e ajudar as agências que querem inovar, que querem dar um passo além só do inbound, só do pay-per-click, a fazerem coisas mais valiosas pelos clientes. Caiu uma primeira pergunta sobre valores. Vamos lá. Hoje tá bem simplificado, tá? A gente tem 3 planos de contratação, que é um Basic, um Pro e um Enterprise. Basic é 500 prospects no LinkedIn por mês, e você vai ter um usuário mandando 2.000 e-mails por mês. Isso custa R$249 por mês. Então, assim, para uma equipe pequena, alguém que está começando com isso, o Basic, ele atende legal. Já o Pro, qual que é a característica do Pro? A gente tem alguns clientes que têm estrutura de vendas já com 5 pessoas, ou
ou até mais do que isso, e aí naturalmente pelo volume, a sede por leads é maior, são mais vendedores mandando e-mail, já precisa de um plano Pro. E aí a gente tem um plano Enterprise, que é para necessidades de clientes maiores, né? Uma empresa, não vou citar nomes aqui para não comprometer, mas uma empresa muito grande de RP, que é cliente nossa, ela está num plano Enterprise, que daí ela já tem mais de 10 usuários, ela precisa de volumes muito grandes, ela precisa de um nível de suporte mais agressivo. A gente já tem um plano que tem uma diferença de valores bem alta em relação ao nosso plano de entrada. Tá? Pergunta do Marcelo se eu tenho sugestão de quanto cobrar pelo serviço. Eu gosto de entender, Marcelo, caso a caso, tá? O que eu vejo, até porque mesmo agências que já praticam inbound ou que vendem até serviços mais simples, tipo vende serviço de gestão de AdWords, você tem agência que cobra de 100 a 10 mil reais para fazer o mesmo serviço. Vocês sabem disso tão bem quanto eu. Então é muito difícil dizer quanto cobrar. Vai depender do nome da agência no mercado, da senioridade dos profissionais. Mas o que eu vejo que dá para cobrar de serviço de um cliente é a estruturação estratégica disso. Então, definição de perfil de cliente ideal, definição das cadências, redação dos templates de e-mail, você de entrada no cliente fazer esse trabalho mais consultivo, né? Que é até natural, inclusive quando entra um cliente de inbound, que você precisa definir persona, definir qual que vai ser o teor dos conteúdos, você tem um setup ali do cliente, você tem também um setup aqui quando você vai fazer outbound. E tem um segundo serviço, que é o serviço recorrente, que é a administração disso pelo cliente, né? E eu acho que o que vai definir como eu falei, além das características da própria agência, as características do cliente, né? O SLA definido entre a agência e o cliente, de repente expectativa de volume de leads que aquele cliente tem, quantas cadências ao mesmo tempo vão ser trabalhadas. Por exemplo, um cliente que só tem foco em um tipo de prospect, ele vai pagar diferente de um cliente que está atacando 10 prospects de uma vez, com várias cadências de uma vez. Então, eu estou muito disposto, nesse primeiro momento, a debruçar com agências parceiras e ajudar a agência a estruturar esse novo serviço dentro da agência. Então, não precisei ficar um pouco em cima do muro da maneira como eu respondi, mas deixo a porta aberta para uma agência, se tiver interesse em ser parceira, a gente debruçar juntos e ajudar a estruturar isso dentro da agência. Eu posso sim passar o link, posso e devo passar esse link no final do webinar. Eu vou fazer o upload desse vídeo em algum link do YouTube, vou compartilhar aqui com os presentes e junto com isso eu vou compartilhar também os links de plano de contratação. Respondendo a pergunta do Willy, agência e cliente tem planos diferentes, tá, Willy? Então, assim, isso daqui é uma conta, por exemplo, para a agência contratou para si própria, R$ 250, por exemplo, para ela. Contratou para um novo cliente, vai pagar R$ 250 para aquele cliente. As agências que são parceiras já, e o modelo que eu gosto a agência deixa claro para o cliente que ele vai contratar a ferramenta, que aquilo é um instrumento de trabalho da agência. Então o próprio cliente vai lá, põe o CNPJ dele, contrata a conta e a agência foca em prestar serviço. Por N razões, para evitar bitributação, para evitar, por exemplo, da agência aumentar o custo dela com o cliente contratando ferramenta, depois o cliente fica inadimplente e aí a agência tem que arcar com o custo de ferramenta. Recomendo sempre a agência passar a contratação para o financeiro do cliente fazer. Então, uma coisa bem legal para a agência, a gente está preparando, e isso deve ficar pronto em breve, meio que uma tela de gestão para a agência controlar os clientes dela, tá? A gente sabe, por outras ferramentas de mercado, não de outbound, mas ferramentas que as agências usam tradicionalmente, que é uma dificuldade a agência ter
um painel, uma tela inicial onde ela consegue ver a performance com indicadores bem macro, assim, de cada um dos clientes, para a agência não ter que ficar logando conta por conta do cliente, né? Então, você vai logar na conta do seu cliente para administrar a campanha dele, mas, enquanto agência, você vai ter um dashboard que você vai ter cada um dos seus clientes e você vai ter indicadores macro, tipo daquele cliente, quantos envios ele tem feito, quais a abertura, a taxa de leads gerados e tudo mais, para facilitar, para a agência bater o olho na segunda-feira de manhã e ver que cliente que é prioridade colocar energia. Vamos falar mais sobre isso. Legal, do Willy. Mando. Beleza, Willy? Show de bola. Eu acho que eu tenho o seu e-mail em função de você ter se inscrito, mas legal você ter compartilhado no chat. Eu vi que já passou de 1 hora aqui o webinar de gravação. Eu vou derrubar a gravação aqui para não ficar muito pesado esse vídeo, mas eu vou continuar na sala aqui para tirar mais dúvidas. Desde já, para quem precisar ir embora, eu vi que o número de participantes já caiu um pouco. Obrigado a todos que participaram, obrigado por compartilhar as dúvidas. Como eu falei, hoje a energia da Hamper está muito em cima de construir esse modelo. As primeiras agências que estão trabalhando com a gente estão nos ajudando a modelar esse programa. Então a gente está ouvindo as agências para entender as dores. Eu não estou com o modelo pronto para a agência. Eu estou formatando isso, entendendo as problemáticas dessas agências, trazendo para dentro de casa e discutindo. Então, obrigado, contem com a gente aí. Meu e-mail é ricardo@hamper.com.br, mas eu acho que quem está aqui já em algum momento já falou comigo. Foi um prazer ter estado contigo aqui nesse webinar. Um forte abraço.